Olá, o objetivo é aqui, neste vídeo, nós tratarmos da função integrativa da boa-fé objetiva. Função essa cuja previsão está no artigo 422 do Código Civil. De acordo com esse dispositivo, os contratantes devem guardar, assim no momento da conclusão do contrato e no momento da sua até o momento da sua execução, os contratantes devem agir de acordo com o princípio da boa-fé objetiva. E o que significa dizer isso? Significa dizer, nos termos do artigo 422, que desde o momento da conclusão do contrato, que é a sua formação, até o momento da sua execução, as partes devem agir respeitando os deveres de lealdade, de proteção e de informação. Portanto, aqui o que está em causa é a observância desses três grandes deveres, de lealdade, de proteção e de informação. O que há de ser observado, entretanto, é que o artigo 422 faz menção a apenas duas das fases da relação contratual, quais sejam as fases da formação do contrato e da sua execução. Entretanto, uma relação contratual é enriquecida por outras duas fases, que, embora não escritas no artigo 422, sofrem a sua influência. Essas outras duas fases são a fase pré-contratual e a fase pós-contratual. Então, uma relação contratual é formada pela fase pré-contratual, pela fase da formação do contrato, pela fase da execução do contrato e por uma fase chamada pós-contratual. A fase pré-contratual é aquela onde ocorrem as denominadas negociações preliminares. É ali onde as partes estabelecem as primeiras conversas, as primeiras negociações, as primeiras informações acerca de um contrato que elas têm a intenção de firmar. Portanto, na fase pré-contratual é a fase das negociações preliminares. Aqui eu posso pensar rapidamente no exemplo de uma compra e venda de um apartamento. O comprador vai querer informações acerca do imóvel. O vendedor vai querer informações acerca de como o comprador pretende pagar, qual é o uso que o comprador pretende fazer daquele imóvel. Isso é a fase pré-negocial. Conforme o andamento da fase pré-negocial, as partes avançam e concluem o contrato. O que é concluir o contrato? É formar o contrato, é fazer o contrato. Após a formação do contrato, iniciamos na fase da execução do contrato, onde as obrigações vão sendo cumpridas. As obrigações de ambos os contratantes vão sendo cumpridas. Executado o contrato quer dizer o quê? Que as partes cumpriram com as obrigações assumidas. Entretanto, ainda que o contrato já esteja executado, há uma outra etapa da relação contratual, que é a etapa da chamada pós-contratual, que é aquilo que ocorre depois do contrato executado. E aí é preciso estabelecer que as partes ainda guardam uma conexão, ainda guardam um vínculo, embora o contrato já tenha sido executado. E nos termos da normatividade jurídica, da civilística brasileira, ainda nesta etapa da fase pós-contratual, as partes devem agir com honestidade, correção e lisura. Portanto, o artigo 422 preenche todas essas etapas da relação contratual com as exigências da boa-fé objetiva. Que exigências são essas? Os chamados deveres anexos. Esses deveres anexos, o dever de agir com honestidade, com correção, o dever de lealdade, de proteção e de informação, esses deveres não estão escritos, ou seja, as partes não precisam escrever no contrato que serão honestas, as partes não precisam escrever no contrato que agirão com lealdade. Isso integra a relação contratual por força do princípio da boa-fé objetiva. Notem que aqui a gente pode estabelecer três níveis de deveres que uma relação contratual estabelece. Primeiro nível de deveres, os deveres principais. Por exemplo, numa compra e venda, o dever principal do comprador é fazer o pagamento. Do vendedor, por sua vez, é fazer a transferência da propriedade. Esse é o dever principal. É isso que está presente no próprio contrato. Secundariamente, ao comprador caberá fazer o registro da compra e venda do imóvel. Ele vai ter que arcar com o ônus, com o custo
da escrituração, do registro dessa compra e venda. Isso é um dever secundário. Esse dever secundário não está propriamente presente no contrato, mas ele deriva da lei, da legislação, que estabelece que, uma vez feito aquele contrato, alguns deveres deverão ser observados, deverão ser cumpridos. Deveres principais e deveres secundários. Agora, integra a relação contratual os chamados deveres anexos, que são os deveres que nós associamos sempre ao princípio da boa-fé objetiva. Pois muito bem, aqui então concluímos a função da boa-fé objetiva, as funções da boa-fé objetiva, tratando do tema da função integrativa da boa-fé objetiva, nos termos do artigo 422 e a sua devida interpretação.